Oi, gente! Estamos aqui para mais uma aula de literatura, onde nós vamos começar a estudar um pouquinho sobre a estrutura do texto em prosa. Lembrando que na aula passada nós estudamos a estrutura do texto em verso e agora nós vamos ver sobre a estrutura do texto em prosa. Então, gente, não basta um texto apenas contar uma história, né? Ele precisa do quê? Ele tem que ter algo mais importante, ele precisa respeitar essa estrutura para que ele possa se tornar um texto realmente literário, tá? Então, nós vamos ver alguns elementos, algumas partes importantes que vão estruturar esse tipo de texto, tá? Então, vocês podem fazer acompanhar e grifar a apostila, registrar no caderno, né? O que vocês acharem melhor. A partir da página 14. Então, lá na página 14, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho sobre o conteúdo. Então, gente, antes de entrar no conteúdo em si, lá na página 15, vocês têm um trechinho do Sherlock Holmes, que foi postado, né, que foi escrito por Arthur Conan Doyle. Então, ele fala o seguinte: o senhor Sherlock Holmes, que geralmente acordava muito tarde de manhã, exceto naquelas ocasiões não muito infrequentes em que passava toda a noite em claro, estava sentado à mesa do café da manhã, de pé sobre o tapete da lareira. Peguei a bengala em nosso visitante esquecera na noite anterior. Era uma bela bengala grossa de madeira, de cabeça bulbosa, do tipo conhecido como Pinon Layer. Logo abaixo da cabeça havia uma larga faixa de prata, com quase 3 centímetros de extensão. Para James Mortimer, de seus amigos do CCH. Estava gravado sobre a faixa com a data de 1884. Era bem o tipo de bengala que o velho médico de família costumava carregar, digna, sólida e segura. Então, gente, nesse trecho nós não temos apenas uma narrativa, né? Nós temos vários elementos que transformam e que fazem com que essa narrativa passe a ser entendida e compreendida pelo leitor e que faça com que o leitor tenha vontade de fazer leituras. Então, a forma como o narrador começa, né, a contar história significa que ele é um narrador personagem. Por quê? Porque ele está atuando, ele está, ao mesmo tempo que ele observa tudo o que está acontecendo, ele está participando da história, né? Então, é importante conhecer o narrador, é importante conhecer o tempo em que se passa, né? Ali, basicamente, nós temos vários elementos que indicam o tempo, indicam o espaço, a casa, né, da pessoa. Então, tudo isso, gente, mostra que os elementos da narrativa, eles são super importantes, né? Se a gente não conseguir organizar esses elementos, nós não conseguimos ter uma narrativa que seja extremamente interessante e que chame a atenção do leitor. Então, pessoal, nós vamos iniciar um pouquinho com o tempo, né? Então, os elementos da narrativa, o primeiro deles, a gente vai trabalhar com o tempo. O tempo, primeiro tempo que nós temos é o tempo cronológico. Então, o que significa essa palavrinha cronológico, né? Quando a gente pensa em cronológico, o que vem à nossa cabeça? Então, gente, são todas as sucessões de ações que acontecem relacionados a um tempo marcado, um tempo específico, seja marcado pelo relógio, seja marcado pelo calendário, seja marcado por uma data específica, né? Então, gente, ele vai fazer parte dos acontecimentos e ele também vai ser um item bastante importante dentro de um elemento da narrativa, certo? Nós temos também o tempo histórico, né? O que vem a ser o tempo histórico? É o tempo que é representado pela época ou então pelo período em que as ações acontecem, também é relacionado a marcas históricas, a costumes, a comportamentos específicos de um determinado momento em que os personagens vivem, né? Então, esse a gente encontra lá nas narrativas históricas que eu coloquei para vocês numa das aulas anteriores aí. Temos também o tempo psicológico. O que vem a ser o tempo psicológico? Ele é vivido e sentido interiormente pelo personagem.
né? Então, não é um tempo marcado pelo relógio, não é um tempo voltado à história, aos costumes, mas é um tempo diferente, né? É um tempo que quem marca essa passagem, quem organiza esse tempo é o próprio personagem, com as suas ações, com os acontecimentos relacionados ao seu estado de espírito, certo? É, assim, nós temos, além do tempo, nós temos duas organizações que também dizem respeito ao tempo, mas que são indicados sobre as ordens, né? Então, nós temos a ordem linear, que vocês encontram lá no finalzinho da página 15, e a ordem não linear, que tá lá no comecinho da página 16. Então, gente, ó, ordem linear. A maioria das histórias que nós lemos até hoje, elas são de ordem linear, ou seja, que iniciam, né, e tem um final específico. Não existe interposição de presente, de passado, de futuro. Simplesmente as ações vão acontecendo no decorrer de um tempo específico, né? Ah, por exemplo, vamos pensar no dia a dia. Vou narrar para vocês o meu dia a dia. Hoje cedo levantei pela manhã, tomei o meu café, trabalhei na minha casa, preparei aulas para os meus alunos, depois é, fui ao mercado. Então, assim, ele tem uma ordem, né? Uma ordem do começo para o fim. Aí no final eu digo lá, e daí depois, às 10 horas da noite, fui dormir, né? Então, a ordem linear. Já a ordem não linear, ela é um pouquinho diferente, porque ela não obedece a essa sucessão de fatos que a gente tem na ordem linear. Por causa disso, são três partes importantes que a gente vai encontrar, que são os flashbacks, flash forward e cortes. Então, gente, o que que significa? Flashbacks são o quê? São na verdade, as interrupções na sequência temporal. E essas interrupções, elas geralmente elas voltam a algum fato que aconteceu lá no passado e que vai ser importante para que a gente possa entender a relação entre o personagem e a história em si. Né? Então, o flashback é uma lembrança, é uma memória que é revivida por meio dessa parte da memória. Né? Temos os flash forwards, que significa o quê? É um avanço no tempo. É como se fosse uma antecipação de fatos futuros, uma premonição. Então, isso acontece bastante, gente, quando vocês forem ler obras do Machado de Assis, da Clarice Lispector, né? Que são obras que trabalham bastante com a ordem não linear. Tá? E os cortes também. Então, o que, que vem a ser esses cortes? Os cortes, gente, eles são onde o narrador, na verdade, ele não quer mais falar sobre aquele assunto e ele acaba trocando de assunto. Ele achou que aquele assunto lá não está interessante, então ele acaba mudando. Né? Esses são os cortes. Depois disso, nós temos o espaço. O espaço, gente, são todas as referências que nós podemos indicar como um local. Ou podem ter dimensões concretas, né, como uma casa, uma escola, ou psicológicas, que são espaços voltados ao que o personagem está sentindo, né? A memórias e outros elementos relacionados a essa ideia do psicológico. Gente, por que, que o espaço ele tem grande importância em textos multimodais e o que são textos multimodais? Quando a gente tem um texto que tem vários tipos de linguagem, hoje em dia com a internet nós podemos observar, né? Quando você vai ler um texto, você tem lá a imagem, de repente, você tem uma fonte diferente, você tem uma cor de letra diferente, você tem um link que leva você a uma outra palavra, você tem a palavra com outra cor que já vai fazer referência a outros elementos. Então, o espaço ele tem grande importância. E quando a gente também fala em textos multimodais, a gente pode também pensar nas histórias em quadrinhos, né? Que o espaço ele é restabelecido e retratado de forma bem específica, né? E que faz com que a gente consiga compreender melhor a história, pensando sempre nesse espaço, certo? Então, pessoal, personagens. Quem são os personagens? São aqueles elementos que praticam as ações dentro de uma narrativa, né, de um texto em prosa. Eles são divididos em 4 tipos. Os protagonistas, que são aqueles que vivem os principais acontecimentos da história, ou seja, são os personagens mais importantes da história.
Temos os antagonistas, que estão sempre ao contrário das necessidades e dos desejos do protagonista ou do personagem principal. Temos o herói, né, que é o exemplo das virtudes, da generosidade, da amizade. Ele é o mais forte, ele é o mais inteligente, ele é o mais esperto, ele é o mais justo. E essa ideia de herói, gente, nós podemos lembrar lá dos poemas épicos, né, que contavam a história de heróis e que esses heróis, eles transformavam a história de um povo, né? Então a gente pode lembrar disso aqui. Mas nas histórias nós temos também esse tipo de personagem. E os personagens tipos. Gente, os personagens tipos, eles representam uma categoria, tá? Eles não representam algo individual, mas algo grupal, algo coletivo. Por exemplo, eu, Daniele, vou ser uma personagem tipo para mostrar como que as professoras se comportam, né? Então, é uma forma que vocês podem encontrar também lá na divisão dos personagens. Temos também, pessoal, o foco narrativo. O que vem a ser o foco narrativo? É a posição que o narrador ocupa em uma história. Essa posição, gente, eu sei que vocês já estudaram isso, então por isso que eu tô falando rapidinho, mas a gente vai praticar lá na hora dos exercícios, né, que nós vamos fazer. Então, é importante vocês terem esses nomes, saberem o que eles significam, né? Então, nós temos o narrador observador, né? Então, o próprio nome já diz, ó, observador. Ele observa, ele não se envolve diretamente na história. Vocês podem encontrar lá também isso na página 17 da apostila de vocês, tá? Ele está a parte da história que narra, não se envolve nos acontecimentos, ele não compõe a trama de um modo geral, certo? Geralmente, ou quase sempre, ele é escrito em terceira pessoa. Gente, será que um texto, um livro, por exemplo, vamos pensar no livro, será que ele sempre vai ter específico? Ah, aqui o narrador sempre vai ser observador? Ou então sempre vai ser outro tipo de narrador? Então, gente, dentro do texto em prosa, ele pode, de repente, mudar o foco narrativo, né? Por exemplo, no momento ele pode estar sendo um narrador observador, e em outro momento ele pode ser um narrador personagem. Isso pode acontecer, tá? Então eu trouxe um exemplo ali para vocês, né? Ó, que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa, nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados? Então, gente, nós podemos ver ali um narrador observador. Por quê? Porque ele está observando e está contando as cenas que ele presencia, tá? Temos um narrador personagem. Quem que é o narrador personagem? Ele participa da história, ele faz parte da história, ele também é um personagem da história, por isso que nós temos a indicação de primeira pessoa, o eu, né? Então tem ali o exemplo, inclusive, ó, uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus, né, gente? Então, temos ali a utilização da primeira pessoa, né? Ó, encontrei, conheço, né? Então, são indicações que nós temos no narrador personagem. O terceiro narrador, também importante, que nós vamos conhecer em outros tipos de textos, né, é o narrador onisciente. Por que outros tipos de texto? Porque é um narrador, vamos dizer assim, mais completo. Por que ele é mais completo? Porque além dele conhecer todos os personagens, além dele saber tudo o que se passa fisicamente com o personagem, ele também explora os pensamentos, as emoções e sentimentos dos personagens. Tanto que quando a gente fala de onisciente, você estar onisciente, você estar presente em todos os momentos. Então, aquele que sabe tudo, né? Ele está presente em todos os momentos. Então, ali também trouxe um exemplo para vocês.
Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Mas estas rosas eram rosadas, pequenas, perfeitas. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas e eram suas. Então veja, gente, além dele narrar, né, um acontecimento, além dele perceber o que está acontecendo com o personagem, ele também consegue participar desse sentimento que o personagem expõe. Então, por isso que ele é considerado um narrador mais completo, certo? Então, gente, o que eu quero que vocês façam? Então, a gente vai, eu quero que vocês, né, grifem a apostila, como eu já falei no início da aula, e na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios para fixar melhor esse conteúdo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, me perguntem, podem mandar por WhatsApp. Eu fico muito feliz em respondê-los. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham lembrado desse conteúdo, que, se não me engano, é um conteúdo que vocês aprendem lá no 5º ano, depois no 7º ano, depois no 9º ano de novo. E aqui nós só estamos fixando melhor esse conteúdo para quando nós entrarmos nas escolas literárias e nos textos de poemas ou de prosa, que vocês possam ter um conhecimento maior na hora da leitura, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.